Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja contigo hoje e sempre. Amém? Hoje eu quero trazer uma palavra em Jeremias, capítulo 50, a partir do versículo 17. O Senhor, Ele é grande em misericórdia e ainda que Ele levante a mão para ferir, por causa do juízo de Deus, da justiça dEle, Ele se compadece daqueles que se arrependem e poupa. Os israelitas são como ovelhas dispersas por leões. Primeiro o rei da Síria os devorou, depois Nabucodonosor, rei da Babilônia, quebrou seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: castigarei o rei da Babilônia e sua terra, assim como castiguei o rei da Assíria. Trarei Israel de volta para sua própria terra, para pastar nos campos, no Carmelo e em Bazã, e para saciar-se novamente na região montanhosa de Efraim e em Gileade. Naqueles dias, diz o Senhor, não se encontrará pecado algum em Israel, nem em Judá, pois perdoarei o remanescente que eu preservar. Aonde houver arrependimento, o Senhor derrama da graça e misericórdia. Deus não tem prazer na morte de um ímpio. Deus antes quer que esse se arrependa e tenha vida. E se Deus está com a mão levantada com ira, ainda assim há tempo de se arrepender e de se voltar para Deus. Enquanto há fôlego de vida, há tempo, e não perca mais tempo. Quantas vezes eu fiquei em cima do muro e ia para a presença de Deus e saía, ia e saía, até que Deus falou por meio de uma jovem comigo, e naquele dia eu tinha declarado com a minha boca e essa jovem não sabia. E eu falei: Senhor, eu te amo, nunca mais o deixarei. Aquela jovem foi usada por Deus para dizer para mim: Gisele, Deus me disse para você não deixá-lo, porque se você deixar, certamente morrerá. E eu falei para ela: não, mas hoje mesmo eu declarei para o Senhor que nunca o deixarei. E 1 ano depois eu estava totalmente fora da presença de Deus. Eu havia o deixado. Não foi no de repente, não foi porque eu comecei a pecar deliberadamente. Eu apenas tinha parado de orar. De pouco a pouco eu fui parando de falar com Deus, de pouco a pouco eu fui parando de ir à igreja, de pouco a pouco, até que sem perceber eu estava fora do caminho do Senhor. Eu não estava mais caminhando com o Senhor. E aí um dia o Senhor trouxe a memória. O dia que eu fui fazer uma viagem com a família para Santa Catarina, nós estávamos no voo chegando a Florianópolis e nós pegamos uma formação de ciclone e não havia como a gente descer ali. Eu não sei até que tempo o combustível ia aguentar, eu não sei o que estava se passando na cabine, mas as coisas não estavam bem e nós sabíamos, cada um daquele voo sabia. E o Espírito Santo de Deus me trouxe à memória aquele dia que eu falei quanto eu amava o Senhor e que não o deixaria. E eu sabia que ali era o dia que o Senhor estava dizendo que eu certamente morreria se o deixasse. Deus não quer que a gente morra, Deus não queria que eu morresse. Então o Espírito Santo de Deus me lembrou e eu pedi perdão. E o Espírito Santo de Deus me lembrou da passagem que Jesus acalmava o vento e o mar. E eu comecei a orar em cima dessa passagem. Eu sabia que era uma forte tempestade, mas não tinha noção que era um ciclone. E eu comecei a orar: Senhor, o Senhor controla o vento e o mar, faz cessar, faz se acalmar. E Deus ouviu a oração. E o Senhor me perdoou. E o Senhor me deu a chance de ter vida nele. Sim, ele voltou atrás na palavra de que se o deixasse eu morreria. Quando eu me arrependi e voltei para a presença dele. Não deixe essa oportunidade passar. Porque você e eu, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos a que horas há de vir o Senhor. E eu não falo isso para te botar medo, eu falo isso para dizer: em Deus
a vida. Em Deus a paz, em Deus a alegria. E o que o Senhor quer é que tenhamos vida. O que o Senhor quer é que tenhamos um relacionamento, comunhão com Ele. Não tenha medo. Se entregue, se renda ao Senhor e deixa Ele cuidar de você. Amém? Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Eu te agradeço por ter me dado vida mais uma vez, Senhor. Eu te agradeço. E eu te peço que essa palavra chegue àqueles que precisam receber vida. Senhor, derrama da Tua paz e da Tua presença sobre todo aquele que se arrepender e se render aos Teus pés. Em nome de Jesus. Amém. Se o Senhor te trouxe à memória alguém, compartilhe com essa pessoa, em nome de Jesus Cristo. E até amanhã, se Deus quiser.